Aham. E aí, aproveitando, por exemplo, nós temos perguntas do chat. O Rafael Góes colocou assim, ó. Você conhece o projeto da escola do Miguel Nicoleles em Natal? Você pensa em fazer algo parecido ou já está fazendo? Conheço sim. Eu vou falar um Obrigado, negócio. Rafael. Eu vou falar um negócio aqui que você vai depois ficar tirando onda que você gosta de mangá, Eu vou. mas eu não conheço pessoalmente Miguel Nicoleles, mas já conversei com ele algumas vezes, inclusive sobre esse projeto dele lá. É, ele, há uns anos atrás, se destacou aí com o projeto dele de interface cérebro-máquina, né, e tal. Aquele E da Copa, né, das isso, Olimpíadas, da Copa. exatamente. E aí eu usei uma estratégia cientificamente comprovada chamada cara de pau e mandei uma mensagem para ele, ele retornou, inclusive ele segue o projeto no Twitter, e a gente bateu um papo, ele estava falando sobre esse projeto lá que ele desenvolve. Eu não sei é, se em algum momento eu vou ter uma estrutura como a dele, até porque ele teve bastante financiamento Sim. aí, Em breve. quem sabe, né? Mas eu tenho buscado fazer projetos de inovação aqui no estado e trazer pessoas para aqui para o estado para conhecer Sergipe, inclusive, né? E levar os alunos a ter a oportunidade de fazer um projeto diferente. Não só uma aula tradicional ou uma aula de robótica, uma aula de cultura maker, mas projetos em que eles sejam desafiados a criar e eles usem a imaginação para fazer. E usando ferramentas que eles vão adquirindo ao longo das aulas, né? E aí, veja, um professor que tá vendo tudo isso acontecendo, tá? A gente ouve falar muito, as escolas comentam, mas pra galera que tá ouvindo aqui agora, por exemplo, e pra galera que quer conhecer, acho que assim, a gente tem um público também de muitos estudantes sedentos por esse tipo de coisa. Afinal de contas, o que é cultura maker? Boa pergunta. Então, a cultura maker, a palavra maker significa, assim, meio literalmente falando, É fazedor, né? gastar o inglês É alguém que faz alguma maravilhosamente. coisa. E ela começou, na verdade, não é uma coisa nova, é nova talvez aqui pro Brasil, mas ela é do início da década de 50 aí. A Segunda Guerra Mundial termina e os Estados Unidos, apesar de ter vencido a guerra, também gastou muito dinheiro. Então, Aham. quem assistiu aí os nerds de plantão que assistiram o Capitão América, por exemplo, aquele início do filme ali, ele viajando pelo país para pedir bônus de guerra, né, pra galera doar Uhum. dinheiro pra guerra e tal, fingindo estar batendo em Hitler, não sei o quê, fazendo aquela encenação toda. Então, o país gastou muito, a população gastou muito. Então, quando a guerra acaba, as pessoas elas começaram a executar coisas na vida, no dia a dia deles que eles não faziam antes, ao invés de terceirizar. Então eles começaram, tem que trocar o piso da casa, a gente vai trocar, tem que pintar, a gente vai pintar, tem que consertar alguma coisa que a gente conserta. Isso começou a ser enraizado a cultura americana ao ponto de que a gente vê muito em filmes aí, por exemplo, as garagens nos Estados Unidos são sempre oficinas, né? Exato. Eles têm lá a garagem para ter ferramentas e tal. Tem aquela cena clássica de filme romântico que só funciona em filme, que o casal vai morar junto, eles dois vão pintar a casa, um joga tinta no outro, né? No Que dia que o cara bonito, jogar né? tinta no cabelo da menina, vai Acabou o acabou. relacionamento, exatamente. Mas nos filmes acontece muito isso, eles vão pintar juntos e tal. Então isso foi muito enraizado. Isso influenciou muito a forma como eles pensavam as coisas. E aí tem uma série de ramificações aí, diretas ou indiretas, inclusive o surgimento de grandes empresas aí nas garagens, né, de computação e tal. Sim. É, tem essa influência. E a escola, ela se tornou um ambiente bastante propício para a cultura maker, né? Então as pessoas começaram a criar ambientes aí de compartilhamento, as pessoas criam. É bem interessante você acompanhar grupos aí que o pessoal, pegar um exemplo de modelagem 3D, por exemplo. A galera cria uma coisa, disponibiliza, aí o outro pega aquilo ali, melhora, disponibiliza de novo, e vai compartilhando, e vai criando em comunidade. E no Brasil isso chegou mais recentemente, as coisas começaram a se popularizar mais. E na escola acho que é um ambiente muito propício para isso, porque os alunos colocam a mão na massa para fazer, eles Estão ali pra isso, né? aprendem sobre trabalho em equipe, ele aprende a lidar com frustração, Uhum. porque uma das coisas que a gente mais aprende quando está trabalhando com tecnologia é as coisas não darem certo. Você Provavelmente vai não vai tentar dar, né, cara? muitas vezes até dar certo uma coisa, né? Tem uma história, não sei se é exatamente uma piada, mas a história que diz que Thomas Edison, quando estava tentando fazer a lâmpada, se foi ele que fez, né? Tem essa polêmica histórica aí. Se ele tentou não sei quantas vezes, cento e não sei quantas vezes lá. Quando ele finalmente acendeu, de madrugada ela acendeu, ele correu, subiu lá para falar com a esposa e disse, finalmente acendeu. Ela, tá, agora desliga e venha dormir. Então, tecnologia você vai tentar um monte de vezes, às vezes não vai nem ser compreendido. Mas os meninos eles vão lidando com isso aí dentro da escola, vão colocando a mão na massa, eles vão pegando coisas de sala de aula, vão aplicando as situações reais. Então, esse material que eu desenvolvi, por exemplo, eu peguei habilidades da BNCC e transformei em projetos mão na massa para os alunos desenvolverem essas habilidades através dos projetos. E eu acho que é uma coisa, não é uma moda, Uhum. certo? Eu acho que a cultura maker ela é um conjunto maior do que a robótica. A robótica é um subconjunto da cultura maker.
e ela traz muitas possibilidades de aprendizado para os alunos e prepara esses alunos para esse mundo novo que a gente vai enfrentar.